Um suspense envolvente, uma escrita angustiante e uma trama bem diferente. Eu estou falando do livro Últimas Palavras, do autor Taylor Adams. E se você quer saber mais sobre esse livro e a minha experiência de leitura, é só assistir o vídeo até o final. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começar a falar sobre o livro, eu quero te indicar uma playlist onde eu falo sobre os livros que eu já trouxe resenha aqui. Se você quiser conhecê-los e dar uma conferida nas resenhas, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhadinha depois. E antes de começar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é super importante lembrar, principalmente agora no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar a amiga aqui. Quando você faz isso, que assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada. Um clique, você deixa o seu like. E além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, também uma forma do YouTube compartilhar o vídeo com outras pessoas. E desde já eu super te agradeço. Aproveita e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. E faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E aqui abaixo eu vou deixar um link para você ter acesso ao nosso clube de leitura. Pois é, temos um clubinho chamado Singuletes Literárias, onde a nossa meta é de ler um livro cristão por mês. E se você quer saber mais sobre o clubinho, dá uma olhadinha aqui abaixo na descrição. Então, gente, o livro Últimas Palavras, do autor Taylor Adams, diz o seguinte: de onde um autor busca inspirações para histórias sombrias. Eu quero falar melhor sobre isso até o final do vídeo. Esse livro é da editora Faro Editorial, e tem no total 280 e poucas páginas. Deixa eu ver aqui certinho para compartilhar com vocês. Tem em torno de 283 páginas. É um livro curto, relativamente, e ele tem uma ótima diagramação, folha amarelada do jeitinho que eu gosto. A fonte, ok, a fonte tá boa. Eu observo todos esses detalhes porque, para mim, isso impacta no momento da leitura. A folha esbranquiçada, às vezes, me dá uma agonia. Quando a fonte é bem pequenininha, para eu, gente, que tenho miopia e astigmatismo, eu gosto de letras maiores, né, fontes maiores, enfim. Então, por isso, eu acabo compartilhando esses detalhes com vocês. Essa é a minha primeira vez lendo algo desse autor, mas eu já conhecia um pouco do seu trabalho. Esse autor, ele tem outros livros publicados, um deles, que é bem conhecido, se chama Sem Saída. E tem um filme, então foi adaptado. O filme, se eu não me engano, está disponível no Disney Plus. E eu amei, gente, a experiência assistindo o filme. Eu não fiz a leitura do livro Sem Saída, mas o filme, ele é, assim, eletrizante, dá uma agonia, é um suspense, um mistério, assim, de te envolver do começo até o fim. E eu confesso que quando eu estava fazendo a leitura desse livro, Últimas Palavras, eu me senti como se eu estivesse assistindo um filme. Aqueles filmes onde tem perseguição, onde tem invasão domiciliar, que gera toda aquela angústia, enfim. Mas eu achei isso tão doido, porque eu estava fazendo a leitura de um livro, mas tendo a sensação de assistir um filme de suspense, de mistério e muito mais. Acredito que esse pode ser um diferencial do autor, e se eu não me engano, ele já trabalhou na indústria aí do cinema e da televisão. Aqui tem um pouquinho da história dele, então faz sentido ele conseguir, né, trazer para a escrita aspectos que venha despertar no leitor a sensação de assistir um filme. Sem mais delongas, falando sobre a história, vamos conhecer um pouco sobre Emma, uma mulher de quase 30 e poucos anos, que ela vive em uma cabana. Ela se mudou recentemente, tipo uns 3 meses, ela já está morando nessa cabana, que fica em um local bem distante, meio que isolado, perto de uma praia. E ela mora nessa cabana com a sua cachorrinha Laika. Assim como nós, Emma é uma leitora assídua e ela gosta de consumir aqueles livros que a Amazon disponibiliza em um preço assim, bem em conta, super baratinho. Livros de tipo assim, menos de R$5, ou no caso
caso aí da realidade dela, livros de tipo $1. E ler é uma forma que ela tem de lidar com as coisas que aconteceram na sua vida. Certo dia ela recebe a recomendação de um livro de suspense. O seu vizinho, um senhor de idade chamado Derek, que mora tipo assim numa casa em frente a dela, onde na casa dele dá para visualizar um pouquinho da casa dela, mesmo eles morando, né, em um ambiente bem assim distante, isolado. E o que chama atenção na relação entre eles dois é a forma que eles se comunicam. Eu confesso para vocês que agora eu estou na dúvida se no começo dessa relação entre eles dois, eles já tinham se visto pessoalmente ou não, enfim. Por quê? A forma que eles se comunicam, que é super peculiar, é através de uma lousa. Pois é, gente, a Emma tem uma lousa, o Derek em sua casa tem uma lousa também, e por lá eles vão conversando, fazendo alguns jogos para poder passar o tempo, e através de um binóculo eles ficam visualizando a resposta do outro. Olha só que coisa mais doida. Acredito que nessa interação o Derek, esse senhor de idade, acaba percebendo que Emma é uma pessoa super assídua na leitura, ele acaba indicando esse livro e ela obviamente, né, aceita a indicação e começa a fazer a leitura. Porém, ela acha o livro de suspense muito mal elaborado, uma história assim meio que mal escrita, e eu até entendo ela no quesito de ser super criteriosa após as leituras, porque depois que você tem um costume de ler livros de suspense, falando aqui desse gênero específico, mas óbvio que isso se aplica para qualquer outro gênero, a gente acaba se tornando um pouco mais criterioso, sabe, na hora de escolher as leituras e de se envolver com as histórias. E aí acontece que com esse livro em específico ela não gosta tanto, e no final ela avalia o livro dando apenas 1 estrela. E além de dar 1 estrela, ela deixa um comentário. E tudo indica que esse foi o primeiro comentário que o autor teve relacionado a esse livro. Acontece que depois de um tempo ela recebe uma resposta do comentário de ninguém mais, ninguém menos que o próprio autor do livro. E se eu não me engano, esse autor, ele é independente. Ele tem vários livros publicados nesse mesmo estilo de suspense, mistério. E ele é meio assim que reservado, então não tem foto, imagens dele, pelo fato de ser também um autor independente, talvez não seja tão conhecido assim. Daí ele responde a avaliação da Emma pedindo encarecidamente para que ela pudesse remover aquela avaliação, afinal isso iria prejudicá-lo. Até porque essa foi a primeira avaliação que ele recebe do livro e obviamente outras pessoas que fossem ter a curiosidade para saber mais sobre o que se trata o livro e ver, né, o review, iria obviamente ver 1 estrela e não querer mais embarcar naquela leitura. Então aquela avaliação negativa deixaria as pessoas receosas em fazer a leitura do seu livro e obviamente isso iria impactar, né, em toda a sua produção. Só que Emma, ao receber esse comentário, ela sente que ela tem o direito como leitora de avaliar independente de qual seja a sua avaliação, boa ou negativa. E então eles ficam trocando mensagens, ela super determinada em manter o comentário, ele pedindo para que ela pudesse remover, até que chega um ponto na conversa onde ele manda uma mensagem num tom mais ameaçador. E ela mais uma vez responde, já dando a palavra final, dizendo que não iria mais remover ou fazer alguma alteração no seu comentário. Porém, dias se passam e coisas estranhas começam a acontecer. Emma começa a sentir uma presença estranha na casa. Ela tem a sensação de que a todo instante ela está sendo vigiada, que tem alguém, tipo, no lado de fora da casa, na parte assim que tem um jardim, enfim, que fica observando ela. E aí entra a questão, será que realmente tem alguém a observando? Será que realmente faz sentido essa presença estranha dentro da casa onde só ela tem acesso? E aí vamos descobrir de fato o que é que está acontecendo e se isso for real, só existe apenas uma pessoa na lista da Emma que pode fazer isso e nós já sabemos quem é. Isso é tudo que eu posso compartilhar sobre o livro e o que eu posso dizer sobre a minha experiência é que assim, gente, eu amei essa trama, eu achei bem diferente, eu fiquei muito curiosa, então já gerou o gatilho da curiosidade só em saber que essa personagem tem alguns aspectos em comum comigo. E sobre a minha leitura, os primeiros capítulos desse livro, eles são angustiantes demais.
eu ficava eufórica, porque ao invés de devorar a leitura desse livro, pelo contrário, eu tive uma reação diferente. Eu comecei a ler bem assim, em doses homeopáticas. Eu lia tipo 2 capítulos por dia e eu me sentia angustiada, gente. Eu ficava agoniada, porque é aquilo que eu falei pra vocês, meio que a escrita desse autor, ele te leva a você estar tipo imersa como se estivesse assistindo um filme de suspense, onde acontece aquelas invasões domiciliar, onde tem aquele mistério de será que realmente tem alguém perseguindo ou não, e muito mais. E quando chegou também no meio do livro, pro final, eu devorei, porque eu acho que a trama ela vai mudando um pouco, né? Até a narrativa em si, porque a gente vai conhecer um pouco mais sobre os personagens. Falando sobre a nossa leitora, a personagem Emma, vamos entender um pouco mais no decorrer, né, da narrativa, sobre quem ela é e sobre o seu passado. Então, no começo do livro, a gente entende que ela está nessa casa temporariamente, ela tá tipo há uns 3 meses e iria ficar apenas por um período, e essa mudança foi muito importante para ela lidar com as suas emoções. Ela está lidando com conflitos internos, um luto recente que acaba tornando-a uma pessoa um pouco instável. E tudo indica que a sua ida para essa cabana isolada seja até um alerta de que a sua vida não faz mais sentido e que provavelmente ali sejam os últimos dias da vida dela. O fato de ela ser uma personagem que está vivendo algumas questões emocionais que a torna meio que instável emocionalmente, impacta nessas questões aí do que ela estava vendo, o que ela estava sentindo enquanto estava na cabana. Ela se torna uma personagem duvidosa porque a gente não sabe exatamente se tem realmente alguém na casa dela e por isso ela tá sentindo essa presença estranha, e se tem alguém a vigiando e muito mais. Outros personagens são inseridos, um deles é esse vizinho, um senhor de idade, o Derek, que eu mencionei pra vocês, e ele já se torna, né, uma das pessoas da listinha aí de suspeitos, só que também o autor vai apresentar algumas situações a qual a gente vai meio que descartando isso no meio do caminho, pela questão de probabilidade mesmo. No meio do livro eu já estava com 1000 teorias de quem poderia ser essa pessoa que estava perseguindo, se realmente essa pessoa é real ou não, porque eu fiquei com essa dúvida aí no meio do caminho. E durante a narrativa, algumas reviravoltas vão acontecendo, que assim, gente, é criar teoria, o autor já vai mudando, né, as coisas, e aí você recria teorias e basicamente é isso que eu vivenciei nesse livro. Sobre o desfecho, eu desconfiava de uma pessoa no final, depois de 1000 opiniões, eu cheguei a pensar em uma pessoa em específico. No final, eu acertei, mas não foi exatamente como eu imaginava. Então, foi gostosa, assim, a sensação de não acertar de primeira, mas entender um pouco da motivação, né, que foi algo completamente diferente do que eu estava pensando. Então, o autor realmente brincou aí com a minha cabeça. No final, eu dei 4 de 5 estrelas para esse livro. Eu amei a minha experiência de leitura. Eu estava precisando de um livro de suspense que me deixasse presa. Esse livro em específico mexeu muito com as minhas emoções logo no comecinho, como eu mencionei para vocês. E depois eu fiquei super apegada. Eu li tipo em pouco tempo e eu fui muito surpreendida com as reviravoltas e o desfecho final. E para finalizar, preciso dizer mais uma vez que eu amei essa trama, achei super diferente. E eu confesso que eu finalizei o livro, tipo assim, pensando em como eu iria preparar essa resenha para vocês. Que se fosse um livro que não fosse legal, que eu não curtisse tanto, como eu iria avaliar? Porque depois da mente desse autor, eu fiquei pensando, tipo, caraca, mano, o que é que passa na mente dessas pessoas, né? Desses autores de suspense, mistério, enfim. Porque é cada história que eles criam que eu fico, meu Deus do céu. E aí, eu, como a pessoa que está aqui avaliando o livro, que está compartilhando com vocês a minha impressão de leitura, jamais eu iria dar 1 estrela. Depois do que eu li aqui, jamais, gente. E aí, por isso que eu lembrei dessa frase aqui para falar com vocês, de onde um autor busca inspiração para suas histórias sombrias. Eu fiquei assim pensando, o que é que se passa na cabeça do Taylor Adams para criar algo nesse tipo? E obviamente que eu não vou avaliar 1 estrela, eu vou dar 4 de 5 para esse livro, mas realmente eu gostei muito da experiência e eu quero saber de vocês, se vocês já leram esse livro, então comenta aqui abaixo se você já leu ou se você tem interesse em ler. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar a amiga aqui, que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais!